Amém, queridos? Quem está aqui, diga amém. Maravilha, sentindo falta de muita gente. Primeiro domingo de 2025, o tempo fechou, chuva, mas graças a Deus porque vocês estão aqui. A minha palavra hoje, eu prometo que vai ser tranquila, porque por dois motivos. Está mais frio, eu estou de terno, não vou suar, só que não. Mas eu quero trazer uma palavra de entendimento para os irmãos, que está no livro de Números. A minha palavra vai ser bem explicativa e eu quero que você preste bastante atenção no que eu quero ministrar para os irmãos nesta noite. Hoje é ceia e a minha palavra vai ser voltada para isso e bem explicativa, extensa um pouco, mas que você vai ter uma compreensão boa. Meu retorno, acabou aqui meu retorno, Priscila. Então, abre aí a sua Bíblia, livro de Números, capítulo de número 19, estou sem retorno. Números, capítulo de número 19, e eu quero ler com os irmãos esse texto. Se possível, quero que você tenha um pouquinho de paciência, porque eu vou ler o texto todo. São 22 versículos, amém? Pela primeira vez vocês vão ver eu lendo um capítulo todo. Normalmente eu leio um texto só e explico o capítulo. Mas eu quero ler todo o capítulo de Números, capítulo de número 19, de 1 até o 22. Vamos lá? Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Pode ir acelerando, tá? Esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diz aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha. Quem viu hoje a foto lá no grupo da igreja? Ficaram procurando que vaca é essa aí. Então, uma novilha vermelha. Anote: perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado nenhum jugo. Como que tem que ser ela? Perfeita, sem defeito e que não tenha carregado nenhum jugo. Versículo de número 3. Entregá-lo-eis a Eleazar, o sacerdote. Este atirará para fora do arraial e será imolada diante dele. Vai matar ela diante do sacerdote. Eleazar, o sacerdote, tomará o sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Versículo de número 5. À vista dele será queimada a novilha, o couro, a carne, o sangue e os excrementos, tudo se queimará. O que vai se queimar? Tudo. Versículo de número 6. E o sacerdote, tomando pau de cetro, e sopo, e estofo de carmesim, os lançará no meio do fogo, que queima a novilha. Versículo de número 7. Então o sacerdote lavará as suas vestes e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial e será o quê? E será o quê? Gente, como dizia a missionária Ruth dando aula para nós no seminário, crianças, gente, e será o quê? Ah, vocês estão aqui. E será o quê? Imundo até a tarde. Olha para quem está do seu lado e fala: você está imundo só até agora. Daqui a pouco você vai se lavar. Também o que a queimou lavará suas vestes com quê? Com água. E em água banhará seu corpo. E imundo será até que hora? Até de tarde. Versículo de número 9. Um homem limpo, um homem o quê? Ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar onde? Limpo, e será ela o quê? Guardada para a congregação dos filhos de Israel. Para o quê? Para a água purificadora e oferta pelo pecado. Versículo de número 10. O que opunha a cinza da novilha lavará suas vestes
e será o quê? Imundo. Até que hora? Até de tarde de novo. Vai ser imundo. E isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel. E o quê? E ao estrangeiro que habita no meio deles. Versículo de número 11. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será. Por quantos dias? Vamos lá. Aquele que tocar na morte será o quê? Imundo por 7 dias. Versículo de número 12. Irmãos, é muito detalhe, por isso que hoje eu vou ser bem tranquilo para vocês entenderem, ok? Ao terceiro dia e ao sétimo dia se purificará com esta água e será o quê? Limpo. Mas ao terceiro dia e ao sétimo dia, se não se purificar, não será limpo. Versículo de número 13. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, continue bem alto. Para aí, de novo. 1, 2, 3. Então, se aquele que tocou no morto não se purificar, ele vai fazer o quê? Vai contaminar a igreja toda. Vai o quê? Aperta o cinto, que o negócio aqui hoje vai ser bom. Essa pessoa será quem? Eita, segura. Vai ser eliminada, porque a água purificadora não foi o quê? Aspergida sobre ele. Imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. Eita, Jesus, segura. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver serão o quê? Imundos por 7 dias. Versículo de número 15. Todos bem alto. Olhe para quem está do seu lado. Deixa eu dar um spoiler lá para o final. Um spoiler lá para o final. Fala bem assim. E o vaso. o vaso, se tiver aberto, vai pousar em você poeira. E poeira na Bíblia é imundícia. Vai pousar em você mosca. E mosca na Bíblia é demônio. Então o que você tem que fazer? Fecha o vaso. Olhe para quem está do seu lado e fala. O negócio aqui hoje vai ser bom. Todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será o quê? Imundo. Quantos dias? 7 dias. Segura aí, eu vou ler tudo. Para o imundo, pois, tomarão da cinza, da queima, da oferta pelo pecado, e sobre esta cinza porão o quê? Água corrente. Pronto. Mata a novilha toda até virar cinza, e pega essa cinza e bota dentro de um vaso com água. Tudo isso aí vocês vão entender daqui a pouco. Versículo de número 18. 1, 2, 3. Versículo de número 19, são 22. O limpo aspergirá sobre o imundo. O limpo aspergirá sobre o imundo. Ao terceiro e sétimo dia, purificá-lo-á ao 7º dia. E aquele que era imundo lavará suas vestes e se banhará na água, e à tarde será limpo. Eita Jesus, vamos lá. Versículo de número 20. No entanto,
quem estiver imundo e não se purificar, de novo, aquele que estiver imundo e não se purificar, porquanto contaminou o santuário do Senhor, água purificadora sobre ele não foi aspergida, ele é imundo. Versículo de número 21. 1, 2, 3. Isso será pelo quê? E o que aspergir a água purificadora lavará suas vestes, e o que tocar a água purificadora será o quê? É muita coisa, né? E versículo de número 22, todos bem alto. Entenderam tudo que vocês leram? Não? Então vamos lá. O que eu quero que você entenda comigo nesse texto? Eu queria, hoje era para eu ser teacher, né? Com um negocinho na mão assim explicando, mas eu não sou professor, isso é só para missionário, né? Escute, a Bíblia nos ensina que o Senhor, eu acredito, usando essa palavra, ele abomina a morte. O Senhor de fato não gosta da morte, até então, porque a morte não tem poder sobre ele em nada. O único problema que nós enfrentamos hoje é que a Bíblia nos ensina que desde o início Deus é Deus de vida. E a Bíblia diz que Deus deu ao homem a vida através do seu sopro, através do seu ruar. E a Bíblia diz que quando Deus fez isso com Adão, Deus então em seguida criou Eva do próprio Adão. Mas a Bíblia diz que Deus deu uma ordem para eles. Eles poderiam comer da árvore da vida, mas eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eles se alimentavam dia após dia de vida. Mas a Bíblia diz que por causa da natureza do homem e infelizmente a situação que ele se encontrou através de Eva, quando comeu do alimento e ofereceu para ele, a Bíblia diz que por causa disso houve morte a partir daquele momento. Adão e Eva pecaram porque comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, nós precisamos ter entendimento em uma coisa: a Bíblia nos ensina que Deus odeia a morte. Deus não a criou para que o homem fosse levado por ela. A Bíblia nos diz que Deus nos criou para sermos eternos. Graças a Ele, nós recebemos essa salvação eterna através da morte e ressurreição de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Agora, o que eu quero que você entenda? Esse texto, ele é fantástico. Ele é uma tipologia de Cristo Jesus. Esse texto vai nos mostrar de fato o que aconteceu através da morte dessa novilha vermelha e através da morte de Cristo Jesus. Então, eu quero fazer uma comparação com os irmãos, para os irmãos terem entendimento em relação do que nós lemos e em relação à morte do Senhor Jesus Cristo, para nos trazer purificação. Agora preste atenção, quando a Bíblia diz que a morte é aquilo que tira de nós, aquilo que o Senhor colocou, a morte tem o poder de nos afastar de Deus, de nos levar adiante de Deus, distante de Deus, perdão. A morte nos afasta de Deus por completo. Quando nós pecamos, nós podemos até pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Independente do pecado qual seja, Deus é poderoso para nos perdoar. Mas a morte, ela nos afasta de Deus se nós não tivermos uma vida com Cristo Jesus. Agora preste atenção, o grande problema é que nós vivemos hoje uma vida, mas periodicamente nós tocamos na morte. Esse é o grande problema da igreja. Escute, eu tenho sempre uma palavra profética para liberar para os irmãos. Vocês nos conhecem e eu tenho sempre uma palavra de bênção e uma palavra profética para essa igreja. Mas a minha palavra hoje é um pouco mais de entendimento de que nós precisamos ter mais firmeza naquilo que nós temos e naquilo que nós somos.
De vez em quando nós tocamos na morte. E quando nós tocamos na morte, nós nos afastamos de Deus. Que jeito que nós tocamos na morte, pastor? Nós tocamos na morte quando nós assistimos algumas coisas que não era para assistir. Algumas coisas que nós fazemos, isso nos traz morte. Não morte física, mas morte espiritual. Quando você assiste, dependendo do filme que você assistir, ele vai te trazer uma morte espiritual. E você acha que é comum. Quando você assiste uma novela, que é a maior praga que existe, isso eu não tenho medo de falar e nem precisa cortar, Charles. É uma praga esse negócio chamado novela. Nós vimos quantas vezes aí agora pessoas, artistas agradecendo a Yeshua, a Oxu, agradecendo a outras coisas devido ao poder que eles dão para as novelas. E tá cheio de crente assistindo novela. Então, como que nós hoje tocamos na morte? Tocamos na morte de acordo com aquilo que nós assistimos. Como que nós tocamos na morte hoje? Nós tocamos na morte também de acordo com aquilo que nós ouvimos. A Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da palavra. Então, ou da língua. Para alguns palavra e para outros língua. A Bíblia nos relata assim. Agora escute. Como que nós tocamos na morte? Quando nós damos ouvidos a algumas coisas. Quando você está perto de alguém que está morto espiritualmente, e dependendo do que ele fala, e você dá ouvido à sua voz, você também se torna um morto espiritualmente. Então nós precisamos ter entendimento de que o Senhor abomina a morte. Ele não gosta da morte. Então quando nós damos ouvidos a isso, nós estamos praticamente nos entregando a essa morte. Quando nós nos reunimos em alguns lugares e começamos a falar ou a compartilhar com aqueles que estão mortos espiritualmente. Eu sempre digo aos irmãos, a Bíblia nos ensina isso, que nós não devemos nos juntar na roda dos escarnecedores. Mas além disso, a Bíblia também nos ensina que eu tenho que aprender uma coisa. Eu tenho uma convivência agora com um grupo de pessoas que tem um entendimento diferente daqueles que vivem no mundo. Se eu caminho só com aqueles que têm o entendimento do mundo, as palavras deles e as atitudes dele vão trazer até mim algumas coisas, e a consequência dessas algumas coisas são o quê? Primeiro, a morte espiritual. Está cheio de pessoas na igreja que se dizem crente, mas estão mortos espiritualmente. Quem me ouve? Então nós precisamos ter um entendimento. Quando a Bíblia nos diz que o Senhor deu uma ordem para que o povo saísse do Egito juntamente com Moisés, a Bíblia diz que Moisés começou a caminhar com o povo no deserto. Moisés, além de caminhar com o povo no deserto, foi dado para Moisés algumas instruções, e essas instruções dadas a Moisés, Moisés deveria passar para o povo. Entre elas, foi passado para Moisés inúmeras leis. Para ser mais preciso, hoje são 613 leis. Nós precisamos ter entendimento que quando você descumpria uma dessas leis, você era considerado como morto espiritual no Velho Testamento. Então a Bíblia diz que o Senhor deu uma ordem para Moisés, para que Moisés estabelecesse uma lei, para que Moisés estabelecesse um estatuto, e todo Israel deveria seguir aquele estatuto. A Bíblia diz que o povo de Israel deveria seguir algo. Qual era o algo? Se eles tocassem em qualquer coisa que estava morta, eles precisavam ser purificados, e essa purificação, ela viria através das águas da purificação. Só para você ter um entendimento de onde eu quero chegar, e para você ficar um pouco curioso em tudo aquilo que eu vou ministrar, quando a Bíblia diz que Jesus está lá na cruz do Calvário, que ele está nos seus últimos suspiros, a Bíblia diz em capítulo 19, versículo de número 30 do livro de João, que quando ele diz está consumado, um soldado vai dar um confere. Você que é do mundo sabe qual é essa palavra. Ele vai dar um confere para ver se Jesus morreu mesmo. E a Bíblia diz que ele pega e enfia uma lança ao lado de Jesus. Quando ele enfia essa lança, sai duas coisas: sai sangue e sai também
água. Então vamos voltar. Essa água que sai lá do sangue de Jesus, a água que sai e o sangue de Jesus que sai, vamos pegar aquela água como a água purificadora que sai do lado de Jesus, sendo essa mesma água de Números capítulo de número 19. É onde eu quero que você entenda nessa noite. Quando a Bíblia diz que Moisés dá uma palavra para o povo de Israel, e ele disse para o povo de Israel que eles deveriam seguir algumas coisas. Primeira coisa que Deus fala para Moisés, e Moisés chama Arão e conversa com Arão e diz: olha, nós precisamos fazer algo. Deus tem uma provisão para quem tocar na morte. Quem tocar na morte tem algo para salvar a vida dessa pessoa. Aquele que tocar na morte tem salvação para ele. Aquele que triscar na morte, ele tem jeito para ele. Ainda tem solução para ele. Qual é a solução para quem tocar na morte? A Bíblia diz que Deus mandou Moisés pegar uma novilha vermelha. Pegar o quê? Pegar o quê? Então anote aí bem grande no seu caderno, no seu celular, não sei onde você está anotando. A novilha. Como tinha que ser essa novilha, pastor? A Bíblia diz que a novilha tinha que ser vermelha. Segunda coisa, tinha que ser fêmea. Tinha que ser uma novilha. Se fosse macho era o quê? Bezerro ou garrote? Hã? Garrote? É garrote? Então, era uma novilha. Primeiro, tinha que ser uma novilha. Segundo, vermelha, fêmea, vermelha, sem defeito nenhum. E além disso, nunca deveria ter carregado um jugo. Tinha que ser fêmea, tinha que ser vermelha, sem defeito nenhum, e nunca tivesse carregado um jugo. Agora preste atenção, para você entender melhor. Essa novilha vermelha representa Jesus. Quem representa essa novilha? Quem representa essa novilha? Mas espera aí, por que fêmea? Que comparação doida é essa? Por que a novilha tem que ser fêmea? E como que vai comparar Jesus com a novilha fêmea? Anote, eu gosto disso. Anote, quando você vê na Bíblia, Priscila, alguma coisa relacionada a macho, fala de autoridade. Macho fala de quê? Macho fala de quê? Rapaz, as mulheres falam e os homens não falam. Macho fala de quê? Meu Jesus. Então todas as vezes que você vê na Bíblia falando sobre macho, macho simboliza autoridade. Macho simboliza liderança. Macho é o quê? Só os homens. Macho é o quê? Assim tu grita, né, Sebastião? Então macho simboliza liderança. E fêmea, pastor, olhe para mim, as irmãs. Fêmea na Bíblia, todas as vezes que você vê fêmea na Bíblia, Joyce, representa submissão. Fêmea é o quê? Bem alto. Agora vocês não falam alto não, né? Fêmea é o quê? Elas não gritam assim, elas falam assim? Fala não, elas falam bem mais alto. Então todas as vezes que você vê na Bíblia falando sobre fêmea, você vai estar ouvindo falar sobre submissão. Agora preste atenção, olha o que a Bíblia nos ensina. Por que a novilha tinha que ser vermelha e tinha que ser uma novilha fêmea? Porque fala sobre submissão. Livro de João capítulo 8, coloca aqui para mim. João capítulo 8, versículo de número 28. João 8, 28, vamos ler todos juntos. João 8, 28 diz o quê? Disse-lhes, pois, Jesus. O que Jesus disse? Jesus está mostrando aqui a submissão que ele tem. Ele está dizendo, nada faço por mim mesmo, mas faço tudo de acordo como o Pai me ensinou. Então, quando você ouve falar dessa novilha vermelha, você vai ver a respeito de submissão. Nós precisamos ter esse entendimento. Outra coisa que a novilha tinha que ser era vermelha. Que cor tinha que ser a novilha?
Não podia ser uma novilha branca, nem preta, nem malhada. Tinha que ser uma novilha vermelha. Por que o vermelho? Na Bíblia, o vermelho, ele tem uma simbologia de pecado. Além de ter uma simbologia de pecado, tem também uma simbologia do sangue de Cristo. Livro de Isaías, capítulo de número 1, versículo 18, diz que ainda que os nossos pecados sejam como escarlata. Abre aqui para mim, Isaías capítulo 1, versículo 18. Vide, pois, e o que? Arrazoemos. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então tinha que ser vermelha. Algo poderoso tinha que acontecer através dessa novilha. Por quê? Essa novilha queria purificar a nação de Israel. A nação de Israel seria purificada com a morte da novilha. Quantos me entendem? Estão entendendo? Agora presta atenção. Terceira coisa que nós aprendemos: essa novilha não podia ter jugo algum. Lembra quando Jesus diz assim: vinde após mim? Mateus 11, 28, não está no meu texto, mas eu lembrei agora. Mateus 11, 28, se eu não me engano, ele diz: vinde após mim, não, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29, tomai sobre vós o meu, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. 30, porque o meu jugo e o meu fardo. Preste atenção, quando dizia que essa novilha, ela não podia ter nenhum jugo, é que ela não poderia ter carregado ainda nenhum cargo, ou nenhuma carga, nenhum fardo. Ela tinha que ser uma novilha que nunca deveria ter trabalhado. Era uma novilha que ela passava por qualquer lugar, mas ela não poderia ter trabalhado em momento algum. O jugo representa na Bíblia o trabalho do dia a dia, a labuta do dia a dia. Quando nós falamos sobre jugo, nós precisamos aprender uma coisa: a nação de Israel, ela foi subjugada no Egito. O Egito representa o mundo. Então a nação de Israel, ela foi subjugada no Egito, ou ela foi subjugada no mundo. Nós também representamos assim. Antes de virmos para a igreja, nós estávamos aonde? No Egito, que significa o mundo. Trabalhamos, labutamos, perecemos, passamos perrengue, passamos provas, passamos dificuldades. Fomos escravos no mundo, fomos escravos no Egito. Então a novilha tinha que ser uma novilha que nunca teve nenhum fardo sobre ela. Quem foi o único que viveu neste mundo, mas não foi subjugado por este mundo? Quem foi o único que caminhou neste mundo, mas a Bíblia diz que ele foi sempre sem pecado? Livro de Hebreus, capítulo de número 4, se eu não me engano, a Bíblia diz que ele passou pelas dificuldades como nós. Se eu não me engano, versículo 15, não está no meu texto também, eu lembrei agora. Livro de Hebreus, capítulo 4, se eu não me engano, versículo 14, 15, 16, uma coisa assim, que ele diz que ele foi tentado como nós, mas sem pecado algum. Ele nunca passou nas mãos do Egito, nunca passou nas mãos de Faraó, nunca foi subjugado pelo mundo. Então essa novilha vermelha tinha que ser igual a Jesus o Nazareno. Quantos me entendem? Preste atenção, a Bíblia diz que essa novilha tinha que ser levada até o sacerdote. Tinha que ser feito o quê? É o frio, né, hoje. É por isso que eu não gosto de falar tranquilo assim. Por isso que eu fico agitado. Eu gosto do negócio mais agitado. E eu não consigo pregar igual Batistão assim. Eu vou pregar igual, vou ficar só aqui atrás agora. Agora escute, o sacerdote deveria pegar essa novilha e fazer o que com ela? Levar ela para fora do arraial. Ele tinha que pegar a novilha e fazer o quê?
Pegar a novilha e fazer o quê? Quando todos falarem, eu vou continuar. Pegar a novilha e fazer o quê? Se você pegar esse texto, você vai ver que Eliezer, o nome de Eliezer, que era o sacerdote que aqui recebe essa novilha, sabe o que significa o nome de Eliezer no original? Ajudador. O que significa Eliezer? O que significa Eliezer? Quem é o nosso ajudador? Quem é o nosso ajudador? Então a novilha tinha que ser levada para fora, na frente do Espírito Santo. Pegar essa novilha, entregar para Eliezer. Eliezer era o ajudador. Ele é um tipo de Espírito Santo. A Bíblia diz que não era o sacerdote que matava a novilha. O sacerdote só assistia. Ele não matava. Ele o quê? Ele não matava. Ele o quê? Ela era morta diante dele. Eliezer não matava. Ele apenas testemunhava. Ele apenas o quê? Hebreus capítulo 10, versículo 15. Hebreus 10, 15. Vamos lá? Eu disse que hoje nós vamos ler muito texto. Hebreus 10, 15. E disto nos dá o quê? Também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, próximo. A Bíblia diz que o escritor dos Hebreus está dizendo aqui que o Espírito Santo está sendo somente testemunho do que está acontecendo. Para você ter um entendimento melhor, abra no livro de Hebreus também, capítulo de número 13, versículo 11 e 12. Hebreus capítulo 13, versículo 11 e 12. A Bíblia diz que a novilha vermelha, ela tinha que ser levada para fora. Então, ela ia ser morta onde? Lá fora. Agora veja para mim, Hebreus 13, 11 e 12 diz o quê? Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos pelo sumo sacerdote, como o quê? Tem o corpo? Tem o corpo? Tem o corpo? Tem o corpo? Aonde? Versículo 12. Pois foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu aonde? Então a novilha vermelha tinha que ser morta aonde? Fora. Cristo foi morto aonde? Fora também. Preste atenção, quando a Bíblia nos ensina sobre isso, a Bíblia vai relatar essa história e você precisa ter bastante entendimento em relação a essa história. Agora a Bíblia diz que essa novilha morta, enquanto ela estava sendo queimada, tudo que tinha que se queimar, enquanto ela estava sendo queimada, a Bíblia diz que o sacerdote, ele pegava um pau de cetro e ensopo. Ele pegava o quê? Cetro e ensopo. Preste atenção, para você entender melhor. O que é cetro, pastor? Cetro é a maior árvore que existe. Esse é o cetro. E o que é ensopo? Ensopo é cedro. Cedro. A minha fala tro. Então preste atenção. Era a maior árvore que existia. E o que é ensopo, pastor? Ensopo é a menor que existe. Se você for pegar o texto do livro de 1 Reis, capítulo 14, se eu não me engano, a partir do versículo 33, não precisa abrir. A Bíblia diz que Salomão andava pelo seu palácio e ele conseguia encontrar ensopo, que eram as arvorezinhas pequenininhas que davam nos muros. Então ensopo é a menor que existe. Agora preste atenção, por que a Bíblia diz que Eliezer tinha que jogar dentro da fogueira o
pau que era maior e o que era menor, a árvore que era maior e a árvore que era menor. É porque a Bíblia diz, e eu e você precisamos entender, que Jesus morreu para todos. Jesus morreu para quem? Não importa se ele é grande ou se ele é pequeno, não importa se ele é o maior na sociedade ou se ele é o menor na sociedade, não importa se ele é mais elevado ou se ele é menos elevado, o Senhor Jesus morreu para todos. Ele morreu para os pretos, também para os brancos. Ele morreu para os gordos, também para os magros. Ele morreu para os ricos, morreu também para os pobres, morreu para os altos e morreu também para os baixos. Ele morreu para todos. Então nós precisamos ter esse entendimento. Nós temos que aprendermos que o Senhor Jesus se queimou por completo. E quando Eliezer fez isso, ele estava ensinando que todos tinham direito de queimar com ele. Todos tinham direito de queimar com ele. Quem eu disse? Quem eu disse? Agora a Bíblia diz que antes da novilha se queimar, o sacerdote pegava também o sangue e aspergia esse sangue por 7 vezes no templo. Irmãos, é muito detalhe. Na verdade, quando eu ministrei essa palavra um dia no Rio de Janeiro, nós fizemos 7 terças-feiras com essa palavra, para vocês terem ideia. Eu fiquei 7 semanas nesse capítulo de número 19 de Números. E essa semana eu resumi ele para falar em um culto. Então é muito detalhe. Agora preste atenção. Essa novilha, ela morta, ele pegava o sangue e aspergia este sangue durante 7 vezes no templo. Preste atenção. O Senhor fez isso quando o Senhor suou gotas de sangue no jardim do Getsêmani. E onde era o jardim do Getsêmani? A Bíblia diz que ficava do lado de fora. Ficava onde? Enquanto ele estava no jardim do Getsêmani, ele enxergava de lá, porque ele ficava do lado de fora do templo. Preste atenção, é muitos detalhes. A novilha, depois de morta, a Bíblia diz que ela tinha que ser completamente queimada. Ela tinha que ser o quê? Completamente queimada. Ela era queimada até se tornar uma cinza. Ela não podia queimar e ficar um pedaço. Ela não podia ficar alguma coisa. Ela tinha que se tornar em cinza. E o que é uma cinza? Para você ter ideia, a cinza é quando você queima uma substância e ela queima-se por completo a ponto de não existir mais nada daquele objeto que você queimou. Lembra o que Jesus disse no livro de João capítulo 19? Ele disse: o que eu tinha que fazer, eu fiz tudo, eu fiz por completo, está consumado. Ele se queimou por completo, ele se queimou por inteiro. Para quê? Para a purificação da sua igreja. Para quê, irmãos? Para a purificação da sua igreja. Agora preste atenção, a Bíblia diz que a água purificadora, eles tinham que pegar aquela cinza, colocar aquela cinza dentro de um pote. E aquele pote que eles colocavam aquela cinza tinha que ser um pote que se pegava uma água corrente. Agora não podia ser uma água comum, tinha que ser uma água corrente, pegar a cinza e colocar dentro de um pote com a água corrente. Preste atenção, todo animal que morresse ali, alguém tocasse nele, tocasse na morte, ou tocasse um homem, aquele homem, ele estava ali imundo ou impuro. Para ele se tornar puro, ele tinha que tocar naquela água com aquela cinza dentro, e a água tinha que ser uma água que tinha sido pega em uma água corrente. Quantos estão entendendo? Como eu disse, o que é que significa a cinza? A cinza é uma substância que queima o quê? Que queima o quê? Que queima por inteiro, que queima por completo. Jesus não fez pouca coisa. Jesus não se entregou pela metade. Jesus não se doou só um pouco. A Bíblia diz que ele se deu por inteiro. Ele se deu por inteiro.
Tem algumas músicas que a gente canta aqui na igreja e a gente costuma dizer: deixa queimar, deixa queimar. A gente começa a cantar e dizer: Senhor, eu quero queimar. Senhor, me queima. Senhor, me queima, eu quero queimar. Eu lembrei de uma música bem antiga, só os antigos vão lembrar. Hoje eu estou antigo também, hoje eu estou de terno e gravata. Uma música bem antiga. Me queima com brasas vivas, me queima com brasas vivas, me queima com brasas vivas do altar. Toque em minha alma, faz meu coração queimar. Alguém lembra dessa música? Levanta a mão. Oh, aleluia, até que enfim. É isso mesmo? Eu cantei certo? É isso mesmo? Me queima com brasas vivas do altar. Não conhece? É, só os que nasceram em 1900 e antigamente, né? O jovem Isaías. Ninguém lembra disso aí? Ah, vocês são muito Nutella. Isso aqui é de 1900. Agora presta atenção. A cinza, ela é algo que queima por completo. Falar de cinza é falar de uma obra completa, totalmente consumada. E foi o que o Senhor fez. Ele disse o quê? Está consumado. Então, quando ele disse está consumado, ele quis dizer o quê? Pronto. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como Paulo disse aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 1, está consumado, já chega, agora vocês serão purificados, agora vocês serão salvos, a morte não tem mais poder sobre nenhum de vocês. Onde está, ó morte, o teu agulhão? Não tem mais poder, não existe mais nada que possa nos condenar. Por quê? Porque o Senhor Jesus se entregou por completo por nós. Quantos creem nessa palavra? Glorifica Jesus por isso. Agora a Bíblia diz que as cinzas, elas tinham que ser adicionadas à água corrente. A água que nós ouvimos aqui, ela tinha o poder de fazer algo poderoso sobre a vida daqueles que tocassem na morte. Se você olhar o texto do livro de Números, capítulo 19, você vai ver que o texto lá em cima, o subtítulo, o título lá em cima, vai estar águas purificadoras. E o que eu quero que você entenda? A água assim misturada, ela tinha o poder de eliminar toda a impureza que existia no povo. A água misturada com a cinza eliminava a impureza. O que eu disse? Nosso Deus, hoje a água misturada com a cinza eliminava o quê? A água tinha que ser como? Corrente. A água tinha que ser como? Água viva. Água corrente, quando nós falamos isso na Bíblia, é água viva. Livro de João, capítulo 7, versículo de número 38. Coloca para mim. João 7:38. Diz o quê? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, bem alto. Que águas vivas são essas, pastor? São águas que se movimentam, águas correntes. Então a cinza tinha que ser colocada naquela água viva, que representa também o Espírito Santo, uma água que limpa. Preste atenção, a água tem o poder extraordinário de limpar, de nos purificar. Se você pegar o livro de João, capítulo de número 13, eu vou ter que agitar mais um pouquinho. João, capítulo de número 13, se você pegar esse texto, vocês já viram eu falar sobre isso, mas eu quero relembrá-los. Quando a Bíblia diz que Jesus chama os seus discípulos, João capítulo 13. Jesus chama os seus discípulos, se reúne com eles em um determinado local, e a Bíblia diz que Jesus então começa a tirar as suas vestes, pegar a sua toalha, e a Bíblia diz que ele começa a ajoelhar aos pés dos seus discípulos, e então ele vai lavar os
os pés dos discípulos. Agora a Bíblia diz que ele vai lavar os pés dos discípulos para ter comunhão com os discípulos. Se você pegar esse texto sobre lavar os pés, você vai perceber que todas as vezes que alguém queria ter comunhão com o outro, ele tinha que lavar os pés. Antigamente não era só as mãos, lavava os pés também. Por quê? Porque quando eles iam na casa de alguém, eles iam sentar à mesa, e nem sempre havia uma mesa dessas que você tem na sua casa. A maioria das vezes eles sentavam no chão, e sentado no chão e colocando a alimentação no chão, era a mesma coisa de estar sentando à mesa. Então normalmente eles sentavam e colocavam os pés para o lado, e sentando, colocando os pés para o lado, se os pés estivessem sujos, não daria para alimentar. Por quê? Porque ele estaria olhando para os seus pés sujos. Então normalmente quando alguém entrava numa casa para ter comunhão, ele tinha que lavar os pés. Jesus mostra isso. A Bíblia nos diz no capítulo de número João, a Bíblia diz no livro de João, capítulo de número 12, que uma mulher lavou os pés de Jesus. Semana passada a Miss pregou sobre isso aqui também, que Jesus está na casa de Simão, e a Bíblia diz que veio uma mulher também e derrama perfume na cabeça de Jesus até os pés. Por quê? Lavar os pés era sinônimo de quê? De comunhão. Lavar os pés era sinônimo de quê? Então tinha que ser lavado. E como que os pés eram lavados? Os pés eram lavados com uma água na bacia. Eu já preguei isso aqui para os irmãos. Essa água na bacia era uma água que colocava dentro de um recipiente, e ela não era jogada de cima com uma jarra como nós fazemos em alguns eventos. A água, ela era pega da bacia e lavava os pés. Ela já estava naquele lugar. Nós somos a bacia. A água é o Espírito que está em nós, e nós temos que usar essa água que está em nós para limpar outros que precisam ter comunhão conosco. Então Jesus faz isso. Jesus vai limpar os pés dos discípulos. E o que era a sujeira que juntava nos pés dos discípulos? A sujeira que juntava nos pés de todos aqueles é porque eles andavam na rua e eles passavam em vários lugares. Tinha poeira, tinha excremento de animais, tinha urina de animais, e aquilo pegava nos seus pés e grudavam, e aquela poeira precisava ser tirada. Então tinha que lavar com águas purificadoras. Para ter comunhão precisa ser lavado com água. E quem lavava? Jesus lavou dos discípulos, e ele disse: assim como eu estou fazendo, vocês vão fazer uns com os outros, um limpando o outro, um purificando o outro, um santificando o outro, um purificando o outro. Nós precisamos ter esse entendimento. A Bíblia nos ensina isso. Aquela cinza, ela era colocada dentro de um pote, e aquele pote tinha que ser uma água corrente, representando o Espírito Santo, e aquela água, quando era tocada em alguém que estava imundo, ele era o quê? Purificado. Ele era o quê? Olha de novo para quem está do seu lado e fala: hoje eu sou o vaso. O vaso. Fala vaso. Hoje alguém estava chegando ali, eu falei: hoje eu estou igual aqueles crentes. Fala vaso. Juniel chegou. E eu: fala vaso. A paz do Senhor, meu irmão Juniel. Fala vaso. Então você é o vaso que tem águas purificadoras dentro de você, uma água corrente, e além disso, você tem a novilha vermelha que morreu até a cinza e foi colocado em você, e através da sua vida, você vai purificar a vida de alguém. Diga para ele: eu sou o vaso que vai purificar a sua vida hoje. Diga para ele, eu vou orar por você daqui a pouco, e se você estiver em pecado, você vai ser perdoado. Fala para ele: se você estiver em pecado, você vai ser perdoado, porque eu vou orar por você. Viu, Marco, Rafael? Eu vou orar por você, para Deus te limpar, te purificar, para Deus restaurar a sua vida, para tirar a morte que te rodeia, para tirar de perto de você aquilo que tem tentado arrancar a sua comunhão com Cristo. Nessa noite nós iremos orar uns pelos outros, porque o Deus da vida está aqui, e nós iremos arrancar essa morte. Se a morte está te rodeando, levante a mão, eu quero profetizar mesmo nessa palavra. Se a morte está te rodeando, e eu sei
sei que tem alguns que a morte estão te rodeando. A morte está rodeando você através de vídeos, através de amizades, através de pessoas que ao invés de estar te levando para a vida, está te levando para a morte. Se a morte está te rodeando, eu vim nessa noite dizer para você: nós iremos orar por você e você sairá daqui purificado. Ao invés de você ser morto, você terá vida para orar por outros, para que eles tenham vida também. Quantos creem nisso? Glorifica Jesus por isso. A novilha vermelha, ela virou cinza. Para quê? Para nós não sofrermos mais nenhuma condenação. A novilha vermelha foi queimada por completo, para nós sermos purificados. Mas por quê, pastor? Porque cotidianamente nós tocamos na morte. Cotidianamente nós tocamos na morte. Ontem nós estávamos indo embora. Foi ontem, amor, que o Igor te mandou mensagem? Ontem nós estávamos indo embora e o Igor mandou mensagem para mim. Mas calma, é coisa boa. O Igor mandou mensagem para mim dizendo: estou aqui em tal lugar, mas o Espírito Santo, ele estava por obrigação. Ele disse assim: terminei minha obrigação. Ele trabalha numa empresa, estava como encarregado e tinha uma obrigação de resolver um problema. Quando ele mandou a mensagem para mim ontem, eu fiquei com isso na mente. Ele disse: terminei minha obrigação como encarregado da empresa e o Espírito Santo mandou eu vazar daqui. Foi essa palavra que o Igor mandou ontem para mim. Terminei. E estava lá um monte de mesa, uma escolzinha, um choppzinho. O Igor é de Deus. Não parece não, mas o Igor é de Deus. Mesinha da Brahma, ele falou: terminei, um choppinho gelado e tal. Terminei minha obrigação como encarregado e o Espírito Santo mandou eu. Tu vazou mesmo, Igor? Tinha crente lá? Vixe, vazaram também? Ah, vazaram também. Caguetando os irmãos aí, ó. X9. Agora olhe para mim. Quando nós entendemos isso, cotidianamente nós estamos tocando na morte. As águas purificadoras, Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, para nos dar salvação, para nos libertar, para nos dar vida eterna. Mas infelizmente, de vez em quando, nós tocamos na morte. É natureza do homem tocar na morte. É natureza do homem estar sempre brincando, muitas vezes, com o fogo ou com o pecado. Nós temos um aparelho na nossa mão, que se nós não tivermos cuidado, ele vai nos levar para a morte todos os dias. Nós temos um aparelho receptor na nossa casa, que nós sentamos nele, ou de frente a ele no sofá, e se nós não tomarmos cuidado, ele vai nos levar para a morte todos os dias. Nós temos um celular, um computador, alguma coisa na mão, que quer nos levar para a morte todos os dias. Cotidianamente querem nos levar para a morte. Mas graças a Deus, que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, morreu por completo, para que dia após dia nós sejamos purificados com aquela cinza da novilha vermelha, aquela queimação por completo. Agora escute, a Bíblia diz que essa água tinha que ser colocada em um vaso. Números capítulo de número 19, versículo 15, coloca aqui para mim. Quantos estão aqui, diga amém. Entendendo, diga amém. Poucos estão entendendo. Também todo vaso aberto se colocar essa água com essa cinza num vaso e ele ficar aberto, a água vai ficar o quê? Imunda, suja. Nós precisamos tapar as brechas. Olhe para mim, irmãos. Hoje é ceia.
E a minha palavra eu disse que ela é mais dura. Vim até com roupa a caráter para isso, Everaldo. Nós precisamos tapar as brechas que tem tentado nos levar à morte. Igreja, Casa da Bênção de Marabá, como pastor dessa casa, eu quero dizer para os irmãos, nós somos uma igreja viva, somos uma igreja ativa, somos uma igreja que ora, somos uma igreja que temos liberdade de pular, de assoviar, de gritar. Somos uma igreja feliz. Somos parede preta. Somos quase church. Só não somos porque as paredes são pretas e hoje eu não estou de church. Somos uma igreja quase church ou church. Somos uma igreja worshipeira. Não é isso, Tiago? Somos uma igreja que gosta de worship. Somos uma igreja nesse nível. Mas nós não somos uma igreja liberal. Nós não somos uma igreja, vem como está e fique como quiser. Por favor, olhe para mim. Podem até achar por sermos parede preta. Pode até achar por sermos quase church, como diz a Miss. Mas nós não somos uma igreja que faz o que quiser. Aqui nessa casa nós obedecemos o que a Bíblia nos diz. Respeitamos o que a Bíblia nos ensina. Somos uma igreja que cremos na palavra de libertação e de salvação. Somos uma igreja que aprendeu a viver as leis, os estatutos de Deus, não do Velho Testamento, mas do dia a dia que o Senhor Jesus nos ensinou. Somos uma igreja que vai e prega um evangelho, mas somos uma igreja também que se purifica e se santifica, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Somos uma igreja que cremos, somos uma igreja que oramos, somos uma igreja que pregamos a palavra. Não vem nessa conversa que aqui vai ficar de boa e aqui é tranquilo. Não, aqui é mais duro do que talvez onde você congregava antes. Se você veio para cá, me desculpe que eu vou te falar, se você veio para cá achando que aqui é mais tranquilo, aqui é mais liberal, aqui você pode fazer o que quiser, de vez em quando você vai ouvir uma palavra, ou de um líder lá na célula, ou de um pastor ou da pastora, ou de qualquer outro pastor aqui nesse altar, dizendo: nós precisamos sermos igrejas de verdade. Aqui não tem evangelho de oba-oba não, aqui não tem evangelho de faz o que quiser não, aqui nós acreditamos que nós estamos vivendo a palavra que nos limpa e que nos purifica dia após dia. Nós não fazemos encontro com o amor de Deus aqui só para ser um evento não, nós levamos as pessoas para o encontro para elas saírem de lá transformadas, restauradas, curadas, libertas, santificadas, limpas. É isso que nós fazemos aqui. Nós ensinamos aqui o nível de encontro de princípios. Não é para ninguém ficar, vou falar do jeito que veio, não é para ninguém ficar babando o ovo de líder aqui não. Nós ensinamos liderança aqui e ensinamos também princípios para você aprender a honrar quem deve ser honrado. Aprendemos aqui sobre o princípio do amor, o princípio de servir um ao outro, o princípio da comunhão, o princípio de sermos alguém diferente. Quando nós levamos para o reencontro aqui, nós levamos para o reencontro para quê? Para que você aprenda que a sua alma precisa estar curada para que você possa curar os outros. Seu ministério precisa estar avançando para que você consiga avançar na vida dos outros. Isso é. E por último, quando nós fizemos encontro de santidade aqui, é para você aprender a ser santo como Jesus é santo. Aqui, irmão, me desculpe, vou até descer. Se você veio nos visitar, eu quero dizer para você, aqui não é bagunçado não. Aqui não tem esse negócio de você fazer o que quer e ninguém não está nem aí para a sua vida. Isso é conversa do diabo. Se você acha que você não deve satisfação para ninguém, congregue em outra igreja. Se você faz o que você quer, me perdoe. Se você faz o que você quer e tem essa história que a mídia está ensinando, que a desgraça na televisão está dizendo, você é dono do seu nariz e faz o que você quiser, aqui não.
Aqui nós seguimos o Evangelho, nós seguimos o reino de Deus. Não deixa a morte te tocar. Hoje nós iremos tocar em você, para que você tenha vida, para que você seja restaurado. Não dê conversa para o diabo. Aqui pode beber, aqui pode fumar, aqui pode namorar e se prostituir. Aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode. Essa casa tem santidade. Eu disse, segura. Eu bebo se eu quiser, a boca é minha, mas também não pode dizer que é crente. Eu fumo se eu quiser, o pulmão é teu, fuma, mas não diz que é dessa igreja não, porque tu vai envergonhar essa casa. Pode falar o que quiser. Eu disse que hoje o negócio ia ser bruto. Eu prego bênção, vocês não querem pregar? Não quer? Hã? Eu disse que ia ser leve. Respira, respira. Aqui não. Precisamos aprendermos a vivermos e não tocarmos na morte. O diabo todo dia quer te levar para tocar na morte. Hoje as águas purificadoras estão nessa casa. Chacoalha quem está do seu lado e diga: hoje é noite de vida. Chacoalha ele. É noite de vida. Ei, vaso! Se tu ficar sem tampa, vai posar mosca. E mosca, quando posa, dá bicheira. Vaso que dá brecha tem bicho. Sabe como é que tira bicho? Toda ovelha, quando estava com bicheira, pega o óleo para mim. Toda ovelha quando estava com bicheira, Sebastião, sabe como funciona? Rapaz, nem combinamos, hein? Queria que Deus me revelasse agora. Queria ter speed de revelação agora, para me chegar com esse vaso aqui e derramar na cabeça de uns. Porque a Bíblia diz que a ovelha, ela precisava ser ungida em algumas situações. E sabe quando a ovelha está com bicheira, o que faz? Pega azeite, esfrega na cara dela. Pode ler isso, pode estudar. Ovelha com bicheira, esfrega azeite na cara dela assim, ó. Porque o cheiro do azeite vai até na cabeça. E os vermes que estão perturbando a cabeça dela começam a sair por causa do cheiro do azeite. Hoje eu vou ungir todo mundo. Onde tiver bicho, vai sair. Sabe por quê? Porque a ovelha, quando ela está com bicheira, ela fica cega. Ela fica rebelde, Joel. Quando você vê um crente rebelde, unge ele. Tem bicho na cabeça dele. Quando você vê uma ovelha querendo fazer o que quiser, unge ele. Tem bicho na cabeça dele. E quando você unge com óleo, o bicho sai. Então todo vaso que ficar aberto, mosquito pousa e coloca bicho. Vai vir poeira no vaso, sujeira no vaso. Está na hora da gente deixar tampado, porque dentro de nós tem águas correntes. E além disso, a novilha que se queimou até a morte e virou cinza, também habita em nós. As águas purificadoras está em nós. A água corrente e a cinza, o Espírito Santo e Jesus habita em nós. Quantos me ouvem?
Agora versículo de número 19. Por favor, já vou encerrar. Versículo 19. Quem está aqui, diga amém. Quem está nos visitando, levanta a mão. Aqui o sistema é bruto. Amém? Se você veio nos visitar aqui hoje e disseram, vamos lá na igreja da parede preta, lá é tranquilo. É não. Vamos lá. Versículo de número 19. 1, 2, 3. Olha o que a Bíblia diz. Que aquele que está limpo, ele vai ministrar sobre o outro. Por quê? Porque nele já existe a água e a cinza. Então agora ele limpo, ele ministra sobre a vida daquele que está imundo, impuro. Nós precisamos aprender nesta casa que nós estamos aqui para abençoar a vida uns dos outros. Livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo 13 e 14. Coloca para mim, por favor. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, próximo, muito mais. Leia bem alto, todos. Volte de novo 13, vamos ler esse texto com mais intensidade. Portanto, se o sangue de bode, de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, vamos lá, uau, muito mais, que eu disse, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo, se ofereceu como? Sem mancha, como a novilha vermelha, a Deus, purificará o quê? A nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Se você essa semana tocou em algo morto, você será purificado nessa noite. Nós aprendemos isso. A Bíblia diz que pelo sangue nós fomos lavados. Pelo sangue nós fomos lavados, mas pela água nós somos purificados. É por isso que quando o soldado colocou a lança do lado de Jesus, saiu sangue para nos lavar, e também saiu água para nos purificar. Fique de pé, por favor.